A origem do grupo Capoeira Angola Palmares se deu, evidentemente, aqui em Salvador. É, em 20 de novembro de 1979, que eu inaugurei a, a escola, que ainda não era um grupo, era apenas uma academia, Academia Capoeira Angola Palmares. Eu sempre tive assim uma coisa muito forte, foi entender a capoeira, querer saber tudo da capoeira, porque estava injetado no meu sangue. Eu estava me dedicando assiduamente, eu estava dando tudo de mim. E eu, aos 16 anos, eu criei essa frase, capoeira na roda, capoeira na vida. Eu tive que criar uma escuderia para que simbolizasse a nova academia. Eu fiquei relaxando um pouco em cima da caixa d'água da minha casa e de repente eu vi a estrela e a lua. E automaticamente eu desci, eu peguei um compasso, centralizei e tracei o círculo. Aí pensei rapidinho, eu joguei por um preto, joguei um preto no meio, e o nome eu coloquei Palmares. Então, porque os quilombos dos Palmares foi o maior quilombo das Américas, né, que tinha como chefe supremo o Zumbi. Eu homenageei os quilombos dos Palmares com a cor negra no, no centro do escudo, circulando a estrela e a lua. Porque o histórico da escuderia era direcionado para isto. A Capoeira Angola Palmares chega em Alagoas através de um trabalho oriundo do Mestre Nô. Mestre Nô, presidente da Associação de Capoeira Angola Palmares, ele, representado por mim, chega com uma proposta aqui em Alagoas de uma capoeira, até então, para todas as oportunidades e todas as questões de capoeira tratada, diferente. A Capoeira Angola se propunha e se propôs a trazer um trabalho onde não só a arte da capoeira fosse valorizada, e sim todo o aspecto de formação que essa arte propicia a partir dos ensinamentos do Mestre Nô. Quando a gente vai para a parte de história da capoeira, lembrando que para o capoeirista que pratica capoeira Angola, para capoeira Angola Palmares, capoeira é antes de qualquer coisa luta, luta antes representada fisicamente, mas hoje uma luta que exige do capoeirista uma formação, uma participação social, atitude. A capoeira começa a se relacionar com essas partes e trazer um pouco mais de história. E dentro da história nós encontramos a Serra da Barriga, nós encontramos o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, propriamente dito, foi uma experiência social muito importante aqui no nosso Brasil, desde o tempo colônia, né? A gente sabe que no início do século XVI, XVII, melhor dizendo, no finalzinho do século XVI, em 1597, alguns historiadores já narram que grupos fugiram daqui dos engenhos, sobretudo de Porto Calvo, onde tinha a maior parte das terras, né, aqui na Sesmaria de Porto Calvo, né, na vila de Porto Calvo. Então, esses grupos vieram e adentraram a mata, né, a mata inóspita, aqui da região da Zona da Mata, e vieram formar quilombos, né, quilombos, mucambos, né, e que esses mucambos, eles passaram a se organizar de uma forma que Pernambuco passou a se preocupar. E aqui realmente todo mundo era unido, todo mundo se ajudava, ninguém brigava um contra o outro, né? Aqui todos lutavam contra o opressor, os opressores eram os senhores de engenho, eram os capitães de mato que vinham atrás. Tanto é que isso aqui foi uma resistência de 97 anos, quase 100 anos de resistência. O entendimento meu hoje, né,
a minha percepção é que nós ainda temos muito que conscientizar os capoeiristas da atualidade da importância do quilombo. Eu não vejo que a maioria, eu estou dizendo a maioria, tenha esse entendimento, se sintam pertencentes à nossa história de quilombola palmarino. É uma necessidade de a gente estar reciclando, é uma necessidade de a gente estar conscientizando. Através das orientações do mestre, a gente vai fui descobrindo que a prática da capoeira pode transformar a vida, né? E eu tiro eu como exemplo, porque meu pai não gostava de capoeira, mas depois de quase 20 anos de prática, antes de ele falecer, ele tinha orgulho de me apresentar como professor de capoeira. Todo mundo que chega no nosso grupo, ele sempre é bem acolhido, né? Ele sempre é livre para fazer o que quiser dentro das regras, das nossas regras, né? Ele é livre de ir e vir, treinar quando quer, e se quiser treinar, se dedicar, aí ele tem que ter a dedicação maior, né? Mas todo mundo que vem é sempre bem acolhido. Então, a capoeira ela aceita e acolhe essas pessoas independente do que elas sejam lá fora. Então eu vejo a capoeira hoje como refúgio e um abrigo. E eu posso dizer que a capoeira ela transformou sim a minha vida, né? Porque eu, menino pobre que saí da periferia, né? Que poderia hoje ser um marginal ou poderia nem estar vivo, porque eu vi muitos colegas meus da época, muitos colegas que treinaram também capoeira junto comigo, perderam a vida por conta das drogas e também conhecidos, amigos que moravam no mesmo bairro que eu também perderam a vida. E eu posso dizer que a capoeira ela contribuiu para a minha transformação, porque eu consegui me desviar, né, desses problemas sociais. Quão é importante a capoeira inserida nos espaços em que o Estado não está. E nós, que nascemos na periferia e que ainda, alguns de nós, não é? Ou todos nós, ainda moramos nesses espaços que para a hegemonia é chamado de favelas, né, constitui efetivamente o efeito histórico de uma cultura política, social e econômica brasileira que relegou as pessoas negras, que ao escravizá-las, ou seja, ao tirar a humanidade das pessoas africanas, deu a elas todas as faltas de condição. Quando a abolição da escravatura, elas são lançadas à sociedade sem nenhum direito. A capoeira traz para nós essa reflexão de que e eu comungo, não é, da ideia com muitas pessoas, uma poética acerca da história da negritude, o que seria uma poética, uma arte suprema, né, que envolve aí musicalidade, que envolve a possibilidade de resistir a todas as violências que as pessoas negras desde o período da escravidão vivenciavam, até o resgate de muitas histórias que poderiam, inclusive, né, ir para um outro viés, que é o viés da ausência do Estado, que é o viés da criminalidade. Então, a atuação da capoeira entre os grupos periféricos faz com que essas pessoas não só aprendam uma modalidade esportiva, porque aí muita gente pode dizer, mas capoeira é esporte. Não é só isso. É também, mas não é só isso. É a possibilidade da gente pensar enquanto pessoa negra. A capoeira é um capítulo, né, na luta, né, do povo negro pela sua libertação, né? O Brasil tem uma tendência em fazer um apagamento da história do povo negro, né? Ou quando não, ele diz que a libertação ou qualquer conquista do povo negro foi doada ou foi dada pelos brancos, quando não é uma verdade, né? Eu acho que a capoeira é um elemento da história do povo negro, que na bagagem traz a sua ancestralidade espiritual também, né? Porque você faz uma conciliação, um casamento das suas crenças.
você tem uma junção dos elementos musicais que vários povos, né, várias culturas trazem para a capoeira. A maneira que o povo negro encontrou, né, de resistir foi se conciliando, né, das diferentes partes da África que vieram, né, com o povo indígena, os povos indígenas brasileiros e toda essa nação que foi escravizada, colonizada, se juntou, né, criou uma identidade, uma cultura para resistir, para se fortalecer, para não ser apagada, né? Eu acredito que a capoeira é parte fundamental na história do Brasil, na história do povo negro. E nós encontramos dentro dessa relação algumas questões muito parecidas. Participação, envolvimento, atitudes, respeito, organização, cooperação. Imaginamos que na sociedade quilombola, na sociedade que liderava Zumbi, existia sim um momento de guerra, porque era constante guerra. Esse momento se reflete hoje em cada luta, em cada jogo exercido pela capoeira. Mas existia também as obrigações sociais, os direitos e os deveres que precisavam ser cumpridos. Dentro da capoeira Angola Palmares, as questões não são diferentes. Tudo aquilo que nós aprendemos nas aulas de capoeira, na prática, na teoria, a gente tenta levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vida fora da capoeira, né? Que é o respeito, a disciplina, a humildade, o companheirismo, a solidariedade, a malandragem, que a gente usa na roda da capoeira, no jogo da capoeira, também a gente leva para a vida. Então esses são os principais, um dos principais fundamentos, né? Ser angoleiro é ser resistente, é ser resistência, né? Esses fundamentos são ensinados para que nós possamos realmente executar nossas rodas e ter um objetivo no contexto vida. Porque se não tem um fundamento, se não segue o fundamento de base nas rodas, não vai ter uma atuação na vida, não vai ter. Cujos esses fundamentos são seguidos à risca pelo nosso grupo, pelo Grupo Capoeira Angola Palmares, que são passados por mim e reforçados a cada encontro que nós temos. Tem um elemento muito importante que tanto os homens quanto as mulheres participavam. Os exercícios militares que Gangazumba realizava durante as suas tardes, né, as suas matinais. Esse exercício eram feitos eram em forma de roda, onde os guerreiros usavam os braços, as pernas e as cabeças para se defender e para atacar o inimigo. Algo muito semelhante com a capoeira. Talvez não seria o nome dado naquela época, possivelmente, mas era uma forma de luta e que fazia, muitas vezes, os quilombolas saírem vitoriosos. Alguns livros foram encontrados em Portugal, alguns documentos, né, pergaminhos, foram encontrados em Portugal, lá no livro do Tombo, e também na Holanda. O Quilombo dos Palmares tinha vários mocambos espalhados na zona da mata, um raio superior a 250 quilômetros quadrados. Eles estavam ali na linha frente à Olinda, por Gameleira, e vinha até as imediações do Rio São Francisco. Então, nessa zona da mata toda, eram espalhados os mocambos, né? Cada um, logicamente, com seu chefe, como Amaro, a Tabocas, a Qualtune, a Cotirene, Dambrabanga, Subupira, Ozenga, Andalactuxe, Sabalangá. Todos esses mocambos tinham seus chefes, né? Algumas mulheres, inclusive, também à frente dessas articulações. Pelo que eu já li sobre o Quilombo dos Palmares, as mulheres eram guerreiras, tanto quanto os homens, com uma diversificação. Era ela que comandava, ela que chefiava
o seu lar, a sua família. Ela era a guerreira que comandava. Tanto é quando os homens saíam para caçar, era ela que tomava conta do quilombo, tomava conta dos seus filhos, tomava conta, inclusive quando vinha algum invasor, ela partia para a guerra. Como mulher, eu diria, se arrisque mesmo, tente de novo, porque na vida é assim, a capoeira ela te ensina a cair e te ensina a levantar lá fora. Não olho muito pro meu antes da capoeira, e sim pro agora. Ela me passou o ensinamento, uma visão pro mundo melhor, uma visão que eu não tinha e hoje eu tenho, sabe? Ela me ajudou a ter mais controle de mim, saber esperar e agir na hora certa, como aluna e como pessoa lá fora no mundo. Qual o lugar dessa mulher nesse espaço tão lindo que é a capoeira? O lugar dela é em todos os lugares. O meu lugar é em todos os lugares. Principalmente no lugar símbolo da capoeira, que é o lugar de resistência, que é o lugar em que ela também pode ser mestra. E ser mestra não é só um título, como eu já disse. E ser mestra é ensinar novos fazeres, é ensinar novas artes, é ensinar novos ensinamentos, novos saberes. Então, esse é o lugar da mulher. Hoje, quando você quer fazer uma comparação do quilombo de 1597 com os dias atuais, eu não creio que a coisa seja muito diferente. Eu acredito sim que hoje a capoeira está trabalhando fora do quilombo, ela está trabalhando fora da senzala, mas que a situação em que a gente se encontra politicamente falando, né, com as políticas públicas afirmativas, que nem de longe a gente vê essas afirmações positivas em prol do povo preto, povo pobre, povo da periferia, que sejam elas realmente praticadas, atuadas. Então a gente vê que a capoeira ela é um jeito de equilíbrio, de driblar todo esse processo e aproximar as pessoas em prol de uma coisa chamada liberdade. A questão da salvaguarda da capoeira, na versão da capoeira Angola, é de suma importância, porque não dá para ser futuro sem viver presente e reconhecer passado. Não dá para ser futuro se não olhar as nossas raízes e entender o que de mal foi trazido pelo aquele passado e de bem. E qual a realidade presente para poder ser transformada. O jogo na capoeira Angola Palmares que aconteceu, que passou, ele não volta. Não tem como voltar atrás de uma rasteira tomada. Não tem como voltar atrás de uma música tocada em um momento não adequado. Não dá para voltar atrás de um toque não adequado para determinado jogo. Mas dá sim para aprender com essa lição e criar em uma próxima roda, em um próximo jogo, condições favoráveis para que não se cometa o erro do passado. É capoeira na roda e capoeira na vida.